amor, Pai, no coração, na reunião de família, Senhor. Que eles tenham alegria, não tenham cerimônia de vir para a casa do Senhor por não ter algo a trazer, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, que agradeço, Pai, a cada um de vocês que colocaram, Pai, abençoa, Senhor, muito, muito, muito mais, Pai. Que eles possam trazer mais oferta, possam, Senhor, abençoa, melhora o salário deles, que o dízimo, Senhor, cresça junto com a obra do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, que venha mais lista para essa obra, Pai. Que essa obra, Pai, possa ser comprada, Pai, com a ajuda de cada um de nós, Pai. Essa residência venha ser comprada. Que Deus abençoe ao coração dos proprietários dessa residência. Sem dúvida nenhuma, o Espírito Santo de Deus já está trabalhando para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqueles que querem que bata palmas para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, chegou o momento ímpar do culto, momento onde nós vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. Pastor Silviano, em nome de Jesus, vamos orar, meus irmãos, para que Deus, mais uma vez, venha usar o irmão Silviano grandemente para falar aquilo que o Senhor Deus tem para tratar conosco, amém? Curve sua cabecinha, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais levantamos a voz em oração ao Senhor, pedindo, meu Deus, que o Senhor prepare o nosso coração para ouvir a poderosa palavra de Deus. Senhor, que uma vez mais o Senhor possa ser com o teu servo, usá-lo grandemente, com autoridade nos céus, que ele venha diminuir, que a glória do Espírito Santo venha ser notória na vida dele. Senhor, fala conosco aquilo que o Senhor tem para tratar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir. E que a tua palavra se estenda, meu Deus, até aos ouvintes do som deste aparelho, para que eles venham a entender, assim como nós entendemos o dia, que eles são sim, assim como nós somos, dependentes, necessitados do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Senhor, seja conosco e que a tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Versículo 32 ao 36. Melhor, do 31 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizeis tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Podeis sentar. Que o Senhor fale aos nossos corações. Glória a Deus. Então vamos aqui a palavra do Senhor. O tema desta palavra é: a palavra liberta uma geração sem
a verdade. Aleluia. Então, nós observamos aqui, irmãos, quando nós olhamos para o versículo de número 33, os judeus indagaram Jesus e disseram: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Os judeus, eles tinham a verdade apenas como um sistema e não como um poder. Eles só viam ali apenas o que estava escrito, o que estavam falando, mas eles não sentiam o poder da palavra, a palavra que vivifica, a palavra que renova, que restaura o homem, transforma o homem velho numa nova criatura. Eles não tinham, eles não sentiam esse ardor no coração que a palavra ela faz no coração do homem. Por isso eles não sentiam a necessidade de serem livres das suas mazelas, livres das suas fraquezas que os importunavam. Eles não sentiam a necessidade de melhorar. Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim: seguindo a verdade em amor, eles crescerão em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Irmãos, nós vivemos dias trabalhosos, de uma geração que trata a palavra de Deus com desdém, não dá o valor para a palavra de Deus que ela tem, não há sinceridade, não há compromisso em ler a palavra, em estudar a palavra, e muitos hoje vivem um paganismo morto e sem vida. E o que é paganismo? Paganismo é uma negligência que dita de várias pessoas que cultuam a vários deuses, melhor dizendo, a deuses que não existem, e fazem uma misturada ali nas suas crenças. De repente estão na igreja, de repente estão adorando Deus, a Deus, de repente estão adorando a Baal. Não há um compromisso em servir a Deus, não há um compromisso com o Deus verdadeiro, com a palavra de Deus, e vivem uma misturada, um misticismo, não tem um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Muitos estão vivendo sem Bíblia, estão vivendo sem ter um compromisso com a palavra de Deus verdadeira, e quando vivem dessa maneira, estão vivendo sem Deus. Aleluia. Estão vivendo distante de Deus, vivem uma vida sem sentido, uma vida vazia, vivem num engano religioso. A sua vida não tem sentido, a sua vida não tem um norte, não tem um foco, a sua vida não está centrada no Deus verdadeiro, no Deus da Bíblia, no Deus da palavra, e por isso muitos vivem no erro. Aleluia. Muitos vivem no engano, como disse o nosso Senhor Jesus em Mateus 22, capítulo 22, versículo 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos erram, muitos vacilam, muitos fraquejam na fé, porque viraram as costas para a palavra de Deus. Aleluia.
não tem mais tempo de ler a palavra, não tem mais um tempo de qualidade com o Senhor, e as mentes ficam vulneráveis, as mentes ficam à mercê dos ataques, das setas de Satanás. Porque seta é aquilo que é jogado de fora para dentro. As setas inflamadas, como diz a palavra de Deus, elas vêm, mas se nós estivermos na palavra, nós vamos estar protegidos pelo escudo da fé. Quando nós estamos na palavra, nós estamos como o apóstolo Paulo, e nós dizemos como ele: eu sei em quem eu tenho crido. E nós estamos protegidos pela fé. Não é uma fé natural, de achismo. Eu acho que ser servo de Deus é assim, eu acho que servir a Deus é assim. Alguém está servindo, Deus dará. Não está servindo o Deus da Bíblia. Porque quando nós servimos ao Deus verdadeiro, é quando nós conhecemos essa palavra. E nós vamos se esforçar para se enquadrar nesta palavra. Não de nós mesmos, mas a fortaleza virá do Senhor. Porque Ele vai ver o nosso interesse. Ele vai ver que nós estamos querendo mudar. E o apóstolo Paulo, ele diz, lá em Romanos 12, versículos 1 e 2, se eu não me engano é o 2 que diz, né? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para saber qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Quem transforma é o Senhor, mas renovar o entendimento, quem renova é eu e vocês. Como é que isso acontece, pregador? Como diz o apóstolo Paulo em outro texto, ele diz: pensar em tudo que é bom, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, nisto pensar. E sabe quem é que gerencia a nossa mente? Somos nós. Nós estamos estudando nas Assembleias de Deus Tempo Central sobre o autocuidado nos GPs. E aí fala desse, vai levar também para esse trato da mente. Eu vi o Augusto Cury falando que nós devemos fazer uma dieta da mente, gerenciar nossa mente. Por que a gente fica pensando só nas coisas ruins, só nas pessoas que nos distrataram, só nos momentos ruins da vida? Por que a gente não pensa nos momentos bons? Por que a gente não procura aquelas pessoas que nos tratam bem? A gente só quer fixar nossa mente nos momentos ruins. E nós temos que saber administrar a nossa mente para que nós venhamos pensar em tudo que é bom, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. E ele diz: nisto pensar. Eleve a sua mente para a palavra de Deus, para a verdade que liberta. Aleluia. Não deixe a sua mente ficar vagueando. Muitos deixam as suas mentes ficarem vagueando e vacilam e caem. Sem o conhecimento das Escrituras, nós estamos à mercê de todo o vento de doutrina. A mente, irmãos, a nossa mente não pode estar alheia. Nós temos que estar na palavra. Aleluia. Porque os demônios estão aí. Eles estão aí aculturando as pessoas. Eles estão infiltrados em todos os lugares. E se nós não estivermos na palavra, na luz das Escrituras, nós vamos estar à mercê. O meu pastor, ele diz
que o crente que não está no caminho do Senhor, a pessoa que não está na verdade, ele é como um carro à noite com seus faróis apagados. E a palavra de Deus, ela diz isso. No Salmo 119, versículo 105. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Jesus, ele disse, quem não me segue andará em trevas. Porque quem segue o Senhor terá a luz da vida. Glória. Nós temos que estar na palavra, nós temos que ter cuidado. Como eu disse, os espíritos malignos, demônios estão por aí. 1 de Timóteo 4:1. O Espírito afirma claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Cuidado, irmãos. Os demônios estão por trás de tudo, irmãos, que você imaginar. Eles estão na internet, eles estão nas faculdades, eles estão em todos os lugares, aculturando as pessoas. E se nós não tivermos a palavra de Deus, a verdade que liberta, se nós não estivermos nesta palavra, nós vamos estar à mercê, nós vamos estar vulneráveis. Que você crie o hábito de se alimentar dessa palavra, como eu trouxe na outra ocasião que eu vim, falando da palavra como um pão, a palavra que é o nosso Senhor, que é a carne e o sangue do nosso Senhor, que fala da vida dele. Falar de carne e sangue é a vida do nosso Senhor. E o Senhor diz, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá a vida eterna. E o que é isso? Comer a carne e o sangue? É comer o testemunho dele, a vida dele, o exemplo dele. E como é que come, pregador? Quando você se alimenta dessa palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta. Aleluia, Jeová. Nós observamos, irmãos, um dos emblemas bíblicos da verdadeira igreja de Jesus é o seu compromisso com a doutrina dos apóstolos, sua lealdade à mensagem das Escrituras. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Olha aqui, irmão, como é tão simples estar em comunhão com Deus. Está aqui dentro desse versículo. Ao ensino dos apóstolos, à comunhão e à oração. O partir do pão vai falar da nossa mordomia cristã, de cuidar uns dos outros, das práticas sociais que nós devemos socorrer os nossos irmãos nos momentos de necessidade. Mas aí ele fala do ensino da palavra, que nós temos que ter o prazer, irmãos, de estudar essa palavra, de aprender essa palavra, como o irmão estava falando da humildade, né, daquele varão lá. E nós temos que ter a humildade de sentar para aprender, irmão. Nós não sabemos tudo. Aí tem irmão, não, eu já sei de tudo. Meu Senhor Jesus, não precisa eu ir lá na escola bíblica. Eu não vi o que aqueles irmãos vão dizer. Eu já sei de tudo que eles vão dizer. Misericórdia. Nós nunca sabemos nada, irmão. Nós às vezes aprendemos com o irmão mais simples da igreja, um testemunho de vida dele. Essa palavra, irmãos, ela é poderosa e ela liberta o homem culto, o homem humilde, o homem ignorante.
E através da transformação da vida dessa pessoa, do testemunho de vida dela, outras vidas serão transformadas. Glória a Deus. Porque não adianta só ministrar a palavra, nós temos que ter testemunho de vida. Nós temos que viver a palavra. Eu estava até falando com o Hugo, quando ele me viu, falando de certas ocasiões por aí que eu nem vou dizer que homens que não deram testemunho, as suas vidas foram ceifadas, porque vacilaram na fé. O negócio está sério, irmão. A coisa está séria. Nós temos que andar na verdade, na palavra, na linha, de conformidade com o que diz as Escrituras, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê, como disse o homem de Deus Billy Graham. Nós somos os sermões que o mundo está olhando. Nós somos, como disse o apóstolo Paulo, como cartas lidas pelos homens. O nosso testemunho fala mais alto. Esta palavra, ela tem que fazer efeito na nossa vida todo dia. E nós estamos observando que nos últimos dias muitos têm abandonado as Escrituras, muitos têm deixado de lado a Bíblia Sagrada, têm trocado a verdade pela mentira. Mas como diz a palavra de Deus em João capítulo 17 e versículo 17, e santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só vamos ser enviados, como diz o outro versículo aqui, ó, como me enviaste ao mundo, assim eu os envio ao mundo. Nós só vamos ser enviados, irmãos, quando nós estivermos santificados pela palavra. Vocês lembram de Isaías? Isaías, irmãos, era profeta, irmão. Até o capítulo 6 ele já era profeta. Mas como ele confessou lá, quando ele viu a glória do Senhor, e ele caiu em si, ele confessou: eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. Ele confessou o seu pecado, irmão. Aleluia. Às vezes nós estamos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor, mas nós temos, irmãos, que falar os nossos pecados para o Senhor, as nossas fraquezas, sabe, lá no teu quarto, você tem que rasgar o coração. O Senhor sabe, meu Deus, lá na minha mente, lá no meu coração que passou, porque, irmãos, como eu falei para vocês sobre a administração da mente, o gerenciamento da mente, o Augusto Cury foi dar uma palestra e ele disse: olha, tem algum cineasta aqui. E apareceu um lá, levantou a mão e ele disse: não, todos nós somos cineastas. Sabe por quê, irmão? A nossa mente, ela guarda tudo, sem a gente querer. Ela guarda tudo, aí de repente está lá no nosso córtex, no subconsciente, e vem lá à tona. Sabe, aqueles momentos ruins, vem aquelas imaginação ruim, vem à tona, irmãos. E se nós não gerenciarmos a nossa mente, para você ter força para gerenciar a sua mente, você tem que estar na palavra. Aleluia. A palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que muda a mente do homem. Aí você vai pensar na palavra: ah, mas a palavra não diz assim. Ah, imaginação, a palavra não diz assim. A palavra diz que é para mim ser fiel ao meu Senhor. Aleluia. É para mim andar na verdade, é para mim ser santificado pela verdade que liberta, que é a palavra.
E nós estamos vivendo dias em que as pessoas têm deixado a palavra de Deus de lado, tiraram a palavra de Deus dos colégios, tiraram dos tribunais, tiraram de todos os lugares a palavra de Deus. Nós vivemos uma sociedade como naqueles tempos de Josué, que viraram as costas para Deus, como diz lá o livro lá de Josué, diz que se levantou outra geração que não conhecia a Deus. Então nós estamos vivendo esses dias, e por causa disso muitos estão tolerando em suas vidas a presença do pecado. O pecado deixou de ser um acidente de percurso e se tornou novamente um hábito recorrente. Muitos diminuíram o seu amor em cultuar a Deus, deixaram o seu costume regular de ir à igreja, e agora estão fraquejando. Iam 3 vezes na semana, agora vão de 15 em 15 dias, e agora são muitas as desculpas, porque querem cumprir a sua frieza espiritual. Muitos, no seu coração está encharcado, o coração está na lama da dúvida. As convicções cristãs, os valores éticos e morais foram destruídos, demolidos. Estão substituindo tudo por uma cultura anticristã. Estão começando a tolerar o que Deus odeia. Aleluia. E aí nós estamos vendo, irmão, o que está acontecendo. As pessoas no mundo não tem mais um referencial, porque aqueles detentores da verdade viraram as costas para a palavra, não vivem mais uma vida com Deus. E como as pessoas vão ver Cristo? Como o Senhor Jesus disse que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Aí vem a falta de confiança, o abandono da prática da oração. Aleluia, Deus. Muitos têm deixado de fazer o seu devocional, ou como os antigos conheciam, o culto doméstico. Deixaram a sua vida de comunhão com o Pai Celestial. Não confessam mais os pecados, não buscam mais a direção de Deus nas suas decisões. Mas eu vou ali, eu já conheço o caminho. Irmão, coloca tudo nas mãos do Senhor, o Senhor vai te direcionar. Eu já sei onde é que está o buraco para me se desviar, já sei tudo. Você está confiando em si mesmo. Não confie em si mesmo, confie no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele vai fazer. Anda na verdade, anda na palavra, não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, como diz o salmista no Salmo 1. Não anda no caminho dos pecadores. Aleluia. Não se detém no caminho dos pecadores. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o teu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Se você estiver na palavra, como diz o final do salmo, você será como uma árvore, plantada ao ribeiro, plantada junto ao ribeiro de águas, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer vai prosperar. Mas você tem que estar na verdade, na palavra. Como ser liberto através de Cristo? É preciso conhecer a verdade. Aleluia. E quem é a verdade? O Filho é a verdade que liberta. O versículo 36 do capítulo 8 que a gente leu.
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos conhecer a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Para que nós venhamos ter a libertação completa em todas as áreas da nossa vida. Não é em algumas áreas da nossa vida, é em todas as áreas. Lá onde tem amarras, lá onde tem algum ferrolho, algum cadeado, tem que ser quebrado para Jesus entrar e limpar tudo. Jesus, ele disse em João 14, versículo 6: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é conceitos, não é filosofia, não é conceito de homens. A verdade se chama uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre das amarras. Muitas vezes o coração está precisando de uma libertação, e uma delas é a falta de perdão. Mateus capítulo 6, versículo 15. Versículo 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós temos que liberar perdão, porque a missão do nosso Senhor foi vir perdoar a humanidade, foi reconciliar o homem com Deus. E se nós não perdoarmos, nós não vamos ser reconciliados com Deus. 1 de João 3,15, olha o que é que diz: sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Olha aí, irmãos. Quem não consegue amar o seu irmão, está morto. Se a palavra de Deus não te constranger, não te vivificar, você não vai conseguir perdoar, porque perdoar é algo sobrenatural. Eu me lembro do serial killer que matou várias moças, tem até na internet, eu nunca vi, mas as pessoas já contaram para mim. Enquanto insultavam aquele homem, os pais das moças, as mães, ele ficava ali imponente. Mas quando chegou um servo de Deus, um homem americano barbudo, ele disse assim: você mexeu com a minha fé, mas eu te perdoo. Aquele homem, aquele serial killer desabou, irmãos. Aquele homem começou a chorar. Para você ver o poder do perdão, é sobrenatural. Outra libertação do coração que muitos têm que ter é da amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidado, para que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por elas muitos se contaminem. Você já pensou, irmão, uma pessoa amargurada, ela contamina as outras? E a amargura, ela nos faz, como diz aqui o começo do versículo, ela nos priva da graça de Deus. Ela faz um bloqueio no nosso coração, irmão, e nós não conseguimos sentir esse aconchego de Deus, essa graça, esse favor de Deus que nos envolve. Porque o Senhor, Ele tem um braço chamado braço de misericórdia, e o outro braço é o de amor, e o seu
colo é o colo da graça. Sabe, Ele nos pega com um abraço de misericórdia, aí Ele nos abraça com o outro de amor, e Ele nos senta no seu colo de graça, e Ele diz: filho, eu estou aqui. Enganoso é o coração do homem, mas o nosso Deus, como diz o homem de Deus João, o nosso Deus é maior do que o nosso coração. Não deixe ir pelo seu coração. O coração é enganoso. Que a palavra de Deus venha ter a primazia na sua vida. Outra amarra que muitas vezes atrapalha nossas vidas são os relacionamentos familiares e com os amigos. Relacionamentos errados. Relacionamentos que nos levam para longe de Deus. 1 de Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34 diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso como convém e parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Olha o que ele disse, irmão. Recupere o bom senso. Veja o que você está fazendo, com quem você está se acompanhando, na roda dos escarnecedores, no caminho dos pecadores. Cuidado, as más companhias corrompem os bons costumes. Outra amarra que tem se entrelaçado nos corações é o orgulho. Nós temos que ter cuidado com o orgulho. Tiago 4,6 diz: mas Ele nos concede graça maior. Por isso se diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que nós venhamos aprender com o Senhor Jesus, quando Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E qual é o resultado de ser manso e humilde de coração? Jesus diz: encontrarei descanso para a vossa alma. 1 de João 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Quem limpa o nosso coração é Jesus. É a verdade que liberta, é o Filho que liberta, através da obra do Calvário. Glória a Deus. Outra amarra que muitas vezes está lá no coração, cansado no coração, é a rebelião. Hebreus capítulo 3, versículo 15: por isso é que diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião. Muitos se rebelaram contra o Senhor no Antigo Testamento, e muitos rebeldes morreram no deserto. Outros se rebelaram contra Moisés, e a terra se abriu e engoliu eles. Que nós não venhamos endurecer o nosso coração, sermos rebeldes à palavra de Deus, não sermos submissos. No tempo de Paulo, muitos naquela época diziam: eu sou de Paulo, outro: eu sou de Apolo. Aí outros diziam: eu sou de Pedro, e outros diziam assim: eu sou de Jesus. Eram os piores. Os que eram de Jesus eram os piores. Que é como o nosso irmão falou: irmão, não, eu obedeço o Senhor, não obedeço, né? O homem lá disse, né? Eu não obedeço a homem. É os piores, irmãos. Porque a palavra de Deus nos ensina a ser submissos, obedientes às autoridades constituídas. Aleluia. E os homens de Deus são autoridades constituídas por Deus. São homens falhos, são como qualquer um de nós.
mas eles estão na presença do Senhor, pedindo a graça de Deus, pedindo a misericórdia de Deus. E se nós também somos falhos, nós temos que saber que os nossos líderes também são, e eles precisam da misericórdia do Senhor, assim como nós precisamos, porque a carga deles é maior do que a nossa, porque eles não só têm um lar como nós temos para cuidar. Nós somos pastor só do nosso lar. Além deles serem pastor do lar deles, eles têm um trabalho secular, eles têm a sua vida com Deus, a sua vida íntima, comunhão com Deus, e além de tudo eles têm várias ovelhas para administrar, irmão, para cuidar. Então o peso da responsabilidade é maior. Por isso não se rebele contra o seu líder, contra aquele que Deus constituiu. Áreas da nossa vida que precisam de libertação: o trabalho, a casa, a área financeira. Nós precisamos de uma mentalidade também, muitas vezes, que está ali cheia de preconceito, pensamentos. Nós achamos, nós somos autossuficientes, e o Senhor quer libertar a mente, o coração. Nós muitas vezes estamos ali no compromisso com a igreja, com a família, com o trabalho, com os planos, mas você, como é que você está? Aleluia. Um grande homem de Deus, Paulo Canuto, eu estava ouvindo a ministração do pastor Luciano Subirá sobre o cuidado com o corpo, e ele falou do testemunho do Paulo Canuto. Ele disse que nunca tinha se encontrado com aquele homem de Deus, e um dia se encontrou nas conferências por aí, pregando a palavra. E aí o Paulo Canuto colocou um prato lá, sabe, bem regrado. Aí ele, para puxar conversa com o homem de Deus, disse assim: está se cuidando, hein? Aí o homem de Deus perguntou assim: qual a sua idade? Aí o Luciano Subirá disse assim, o pastor Luciano Subirá: quando uma pessoa de 60 anos pergunta a sua idade, é porque vem um sermão. Aí ele disse assim: olha, não, eu morri e nasci de novo. Aí ele disse assim: mas o que foi que aconteceu com o irmão antes de ele dizer isso, né? Porque o irmão estava se cuidando, porque o irmão era gordo, o Luciano Subirá ainda estava bem gordo, agora ele está se cuidando, né? Aí ele disse: não, pelo contrário, eu jejuava muito, orava muito, as minhas orações eram como vigílias. Aí ele teve, irmãos, uma parada cardíaca. Eu conheço um que ele foi para fazer hemodiálise, foi um de Deus que eu conheci pessoalmente, jejuava muito, mas não tinha sabedoria, e foi fazer hemodiálise, faltou uma e partiu. E o Paulo Canuto, irmão, ele disse que ele estava lá, ó, os médicos ressuscitando ele, primeira vez, segunda vez, quinta vez ele ainda volta, quarta vez ele ainda voltava, na quinta vez ele não voltou mais. Lá estavam os médicos, eles disseram que sentiu saindo do corpo. E ele viu a sua esposa ali, o médico fazendo o laudo, e de repente ele sente uma presença por trás dele, e vem uma voz no seu ouvido, e diz assim: o que foi que você fez? Você abreviou os planos que eu tinha com você. Eu não ia lhe levar agora. Você se matou. Aí o Senhor vai mostrar o outro dia, o velório dele, mostra tudo, mostra as pessoas indo. Ele era tão novo, o Senhor recolheu ele. Olha aí o que foi que você fez. Ainda fez as pessoas acusarem de que eu lhe recolhi. Eu não queria isso. Foi você que fez isso.
Então nós temos que ter cuidado, irmãos, e Deus deu mais uma oportunidade a ele. Nós temos que ter cuidado com o que nós estamos fazendo, porque existe uma ordem de valores. Primeiro é Deus, depois é a família, depois é o trabalho, não é nem a igreja não, é o trabalho, e em quarto lugar é a igreja. Grandes homens de Deus estavam perdendo seus filhos, como Billy Graham e outros mais, deixaram o ministério e foram resgatar os seus filhos. Hoje o filho do Billy Graham está tocando a obra, né? Mas não adianta, como o homem de Deus está dizendo aqui, ganhar o mundo e perder a família. Não adianta, irmãos. A sua família é a sua primeira igreja. Jesus Cristo só subiu ao céu quando ele ganhou todos os seus irmãos e a sua família para o Senhor. Claro que talvez isso não é uma regra, irmão. Talvez você vai pregar e algum não vai se decidir ao Senhor, mas você fez a sua parte. Atitude como oramos ou servimos a Deus. Nós temos que, irmãos, saber como nós estamos orando. Aleluia. A forma que você está orando. Você está orando na palavra, porque o Senhor, Ele diz lá em João capítulo 15, verso 7: se estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiser e será feito. Aleluia. Então você tem que estar na palavra, para que você tenha uma oração forte, né? Os irmãos da denominação diz, né? A oração forte. A oração forte, irmão, é quando você faz ela centrada na palavra, como os homens de Deus faziam lá no passado, como Neemias. Senhor, lembra, Senhor, que tu tirou o teu povo com mão forte lá do Egito, tu passou pelo Mar Vermelho com eles, pelo Jordão. Lembra, Senhor. Aleluia. Aí você vai lembrar o Senhor das promessas dele na sua vida pela palavra. E aí você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. A nossa fé em Deus, a nossa fé não tem que ser uma fé natural. A nossa fé é uma fé que vem dessa palavra, uma crença, que nós acreditamos nesta palavra, que vai surtir em nós a fé sobrenatural. Como disse o apóstolo Paulo: eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Aleluia. Poderoso. Aleluia. É essa palavra, é essa verdade que liberta. Os nossos planos, o nosso futuro tem que ser entregue a Deus. Nós temos que entregar tudo nas mãos do Senhor, como diz o apóstolo Pedro: lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Lançar é jogar, como eu disse outro dia, que eu trouxe a palavra aqui sobre ansiedade. Lançar é você largar, irmão, os seus problemas nas mãos do Senhor, porque é Ele que resolve. A verdade que liberta é Jesus. Nós precisamos aceitar a Ele na nossa vida. Nós precisamos permitir que Ele venha na nossa vida e tire todas as amarras, todos os empecilhos. A pedra tem que ser removida para que o Senhor venha operar na nossa vida. Aquele lugar que você não deixa ninguém entrar, que você não revela, o Senhor já sabe o que é que está lá dentro, mas Ele quer que você abra, escancare e diga para Ele: Jesus, olha o que é que está aqui dentro. E Ele vai libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, posso fazer uma oração? Antes de fazer uma oração, eu pergunto:
Se há alguém para Jesus que ouviu a palavra aí fora, alguém que quer conhecer essa verdade que liberta, ou alguém que quer se reconciliar aqui dentro, se tem alguém que quer se reconciliar, irmão, pode vir. Nós vamos coloque a mão no seu coração. Eu vou fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Santo, justo, Senhor, nós precisamos da liberdade, o Senhor, na nossa vida. Não adianta ter nada, Senhor, em secreto, no oculto. Porque, como diz o salmista no Salmo 139, antes que venha a palavra na nossa boca, o Senhor já sabe. E nós temos, Senhor, que ter cuidado, Senhor, porque pensamentos, Senhor, se tornam ações, ações se tornam hábitos, e hábitos se tornam caráter. Meu Deus, que os pensamentos como passarinhos que estão na mente, nós venhamos resolvê-los antes que eles venham se tornar palavra, antes que eles venham se tornar hábitos, antes que eles venham se tornar caráter. Aleluia. Meu Deus, Tu és maior que o coração, porque como a Tua palavra diz, o coração é enganoso. A mente, Senhor, vai fazer com que venham pensamentos de ódio, pensamentos de revolta, pensamentos de desprezo, pensamentos de desistir da vida. Mas, Senhor, que a Tua palavra tenha primazia na nossa mente, que a Tua palavra poderosa que liberta, que santifica, essa palavra venha operar na nossa mente, Senhor, e libertar de todas as amarras. Glória a Deus. Deus poderoso. Aleluia. Encantarás. Oh Jesus, que esta palavra faça efeito, que o teu servo e a tua serva não venha apenas cair em si aqui e depois continuar nas mesmas práticas recorrentes, mas que essa palavra venha martelar à noite, amanhã, depois da manhã e toda a nossa vida, Senhor, para que nós venhamos estar na tua palavra, sendo santificado por ela, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Uma mensagem pastoral. Glória a Deus. Glória a Deus. Que palavra abençoada. Veio de encontro às nossas necessidades, como também de encontro às necessidades dos ouvintes. Aleluia. Vou passar agora para o nosso pastor, para ele fazer aqui os aos convites. Amém? Glória. Glória a Deus. Salve a amada igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Bom, depois tem um Nescauzinho bem quentinho aí, foi feito com tanto carinho, viu? Nescauzinho com um pedacinho de bolo, né? Nós, em nome de Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Irmãos, vou ler a escala semanal, mas antes quero que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, abençoe o pastor Silviano, abençoe o seu pastor, o seu ministério, e dizer, irmãos, que este local aqui é um local agradável a Deus, sabe por quê? Este homem tão longe nos ajudar, Aleluia. Glória a Deus. tão longe. No próximo mês já tem outro homem de Deus, nosso presbítero Agostinho, que é Glória a Deus. já tá, o pastor me escala. E quarta-feira já vem um homem de Deus também, de longe também, trazer a mensagem aqui, quarta-feira, em nome de Jesus Cristo, né? Então, vou ler a escala semanal. Glória a Deus.
Quarta-feira tem doutrina, mas quem vem trazer, quem está dirigindo é o nosso presbítero Lúcio, que está no trabalho. Papai do céu abençoe e brinde ele na nome de Jesus. O pregador de quarta-feira vai ser o diácono Mateus, filho do nosso professor e presbítero Júlio, né? Ele vai trazer uma caravana, né, irmãos? Quando ele vem, traz uma caravana, 2, 3 carros, várias pessoas, né? E é maravilhoso, né? Estive lá conhecendo lá o pastor dele, o nosso presbítero aqui, é maravilhoso, né? Então, quarta-feira, quem está aqui é o nosso diácono Mateus, trazendo a mensagem aqui para a honra e glória do Senhor. Você venha prestigiar o Senhor. Sexta-feira tem culto de adoração ao Senhor, dirigente do pastor, nosso pregador, o presbítero Lúcio. Domingo tem o culto de Santa Ceia, dirigente, presbítero, o pastor. E quem está pregando, trazendo a Santa Ceia é o presbítero Lúcio. Mas o presbítero Lúcio 2 vezes aqui. Eita Deus, é maravilhoso. Irmãos, a palavra de Deus fala sobre os dons espirituais, né? Mas como foi falado aqui no grande homem de Deus, Billy Graham, estive assistindo a mensagem dele falando de 21 dons espirituais. 21 dons espirituais. E se você prestar atenção, irmãos, e ele vai dizendo quais são os dons que você administra, né? E todos nós temos um dom de Deus através do Espírito Santo de Deus. Todos vocês têm esse dom espiritual, né? E eu, para a honra do Senhor, meu pastor, eu sempre disse, sempre falei aqui, sempre vou falar. Eu sempre amei a portaria. Sempre amei demais ficar na portaria. Sempre amei, irmãos. Eu não me vejo assim, me pregando, me escalando toda semana. Eu me escalo uma vez no mês, uma vez. Eu me escalo dificilmente para pregar, mas é que eu sempre prazer de ouvir os homens de Deus, mulheres de Deus, né? Trazendo a mensagem, né? Eu sinto prazer. E eu creio que Deus sabe o meu dom, né? O dom que cada um tem. Eu acredito que o Senhor um dom muito maravilhoso, né? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus, glória ao nosso Senhor. Agradecer mais uma vez ao nosso pastor que veio nos prestigiar. Que o Espírito Santo de Deus venha abençoar toda a sua casa, todos os seus familiares, os seus vizinhos, né, o seu trabalho, né? Aonde ele colocar a planta dos pés, que o Espírito Santo de Deus venha lhe criar, no nome de Jesus, né? Quem precisa de oração? Eu e a minha casa e a minha Já foi feita a família. oração, irmãos? Levante as mãos para o céu em nome de Jesus. Para o redor do Senhor, irmãos, eu vou dar esta honra para o nosso presbítero aqui fazer essas bênçãos apostólicas. Amém, meu presbítero? Glória. Suas mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. Amém. Pessoal, bem quentinho. Glória a Deus. As mulheres de